Bom dia, amadas. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre os nossos corações nesse dia. Amém? Hoje nós vamos estar começando uma série de devocionais baseados na palavra de Deus no livro de Salmos, né? Para que a gente possa estar aprendendo, assim como Davi, que meditava, que trazia a palavra de Deus para a sua vida como referência, como prumo, como leme mesmo do seu barco, que nós venhamos a fazer isso nesses dias, em nome de Jesus. Amém, queridas? Eu quero convidar você a estarmos meditando hoje no capítulo 1 de Salmos, né? Que diz que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. A palavra de Deus vem nos dizendo que nós somos bem-aventurados quando nós meditamos na palavra de Deus. Nós somos bem-sucedidos, né, quando meditamos na palavra do Senhor. E para que a gente possa empunhar essa palavra com eficácia, nós precisamos muitas vezes ter versículos armazenados, né, na nossa memória. Nós precisamos meditar nesta palavra dia e noite, nós precisamos ter essa palavra gravada no nosso coração. E, infelizmente, nos dias de hoje, na correria do nosso dia a dia, muitas vezes nós não fazemos isso, nós negligenciamos essa ordem do Senhor, nós procrastinamos, né, a leitura da palavra, procrastinamos os nossos devocionais, a memorização, nós procrastinamos isso. E se a gente for muito sincero conosco mesmo, nós vamos ver que nós fazemos isso porque, na realidade, nós não consideramos isso aqui assim tão importante nas nossas vidas. Nós não consideramos a palavra de Deus tão valiosa assim. Porque se nós considerarmos a palavra de Deus tão valiosa, nós não perderíamos tempo. Nós não iríamos negligenciar esta palavra. Pensa comigo, se alguém oferecesse para você hoje R$1.000 para cada versículo que você memorizasse, você ia se esforçar mais? Você ia procurar memorizar os versículos da Bíblia para receber esse dinheiro? Eu acredito que muitos de nós faríamos isso. Mas, na realidade, nós estamos não entendendo que a palavra de Deus ela é muito mais valiosa do que esse dinheiro. Que a palavra de Deus ela é muito mais valiosa. Então, que os benefícios, né, de memorizar a palavra de Deus são muito maiores do que dinheiro. Então, nós precisamos entender e nós precisamos amar a palavra de Deus e meditar nesta palavra todos os dias. Nós vemos uma história, tá, gente? Que fala sobre, na mitologia grega, né, que Teseu, quando ele tinha que entrar num labirinto, e para ele não se perder nesse labirinto, ele usou um fio de seda. Então, esse fio ele foi conduzindo ele dentro do labirinto, que foi como ele conseguiu retornar, para que ele não se perdesse. Hoje, o nosso fio de seda, hoje, aquilo que nos mantém seguros, que faz com que a gente não se perca nesse labirinto da vida, é a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter a palavra de Deus como o nosso leme, aquele fio que não vai impedir que eu me perca, aquilo que vai fazer com que eu possa encontrar o caminho, né, até Deus. Então, nós precisamos memorizar a palavra de Deus, é muito importante, é muito importante. Então, desprezar a palavra do Senhor, queridos, vai nos trazer um fim amargo, um fim trágico, porque é isso que diz a continuação desse versículo. Diz que aqueles que meditam de dia e noite, né, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, que dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são desgraça e morte. Então, nós vemos que o primeiro passo realmente para nós servirmos a Deus, para vivermos, né, como Deus nos ordena, é nós renunciarmos essa companhia dos ímpios, desses homens maus, porque não tem como a gente
ficar junto dessas pessoas. Não tem como. Nós precisamos mesmo nos apartar. Nós não podemos levar em consideração o conselho dos maus, nós não podemos seguir esses exemplos. Então, pessoas que vivem, que têm uma vida cheia de pornografia, uma mente cheia de maldades, de inveja, uma pessoa dissimulada, essa pessoa, queridas, ela nunca vai conseguir meditar na palavra de Deus. Uma pessoa assim não consegue, ela não consegue ler, ela não consegue aprender nada. E é impossível nós meditarmos nesse tipo de ambiente também. É impossível você conviver com a palavra de Deus e conviver nesse tipo de ambiente. Uma hora ou outra isso tudo vai acabar conflitando e você vai ter que fazer uma escolha. Então a palavra de Deus, ela vem nos direcionando a andar corretamente. Nós precisamos aprender isso. Então nós não podemos nos envolver, né, com aqueles que estão no caminho diretamente opostos àquilo que Deus ensina. A Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas. Não tem como, queridas, a gente querer continuar convivendo com pessoas que são totalmente fora dos padrões de Deus e querer servir a Deus. Não funciona. Então não adianta a gente tentar racionalizar, não adianta você tentar e achar desculpas. O certo é certo e o errado é errado. Ou a pessoa está no caminho de Deus ou ela não está. Não adianta você querer se enganar e dizer, não, mas é porque o fulano ainda não conhece, é por isso que eu ando com ele. Amados, essa história de ficar em cima do muro tentando trazer pessoas para cima, isso não funciona. Geralmente é muito contrário, são as pessoas que nos levam para baixo. Então nós precisamos ter esse entendimento, né? Nós queremos, o desejo do nosso coração é sermos bem-sucedidas, é termos sucesso, né, na nossa vida. Então, para isso, eu preciso me afastar das pessoas que me levam a pecar, que me impedem de ter comunhão com Deus. Eu preciso fazer isso. Então, a palavra de Deus diz que felizes são, ou bem-aventurados, né, aqueles que não se deixam envolver por essas pessoas, que não se assentam na roda dos escarnecedores, que não estão nas piadinhas sujas, que não estão no meio de pessoas que estão debochando do nosso Deus, pessoas que estão menosprezando a palavra de Deus, pessoas que estão tentando nos convencer de que hoje tudo é normal, de que tudo é permitido. Não tem como viver desta forma. Então, se eu e você queremos ser bem-sucedidas na palavra de Deus, segundo o Salmo, capítulo 1, nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus e nos afastar do ímpio. Só assim nós teremos esse desfrutar, né, da plenitude da vida de Deus em nós. Só assim nós seremos bem-sucedidos. Só assim nós seremos mesmo como a árvore frutífera, né, que cresce à beira do riacho, que dá fruto no tempo certo, que as folhas não murcham e tudo o que eu faço prosperará. Amém, minhas queridas, que você possa ter esse entendimento. Então, se você está vivendo essa vida onde a tua vida está conflitando entre a palavra de Deus e o meio no qual você está vivendo, escolha a coisa certa, escolha a palavra de Deus, escolha os princípios e assim você será bem-sucedida e tudo que você fizer prosperará, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, tenha um excelente dia, em nome de Jesus.